Vamos continuar o nosso giro pelo mundo literário, agora falando dos melhores livros dos países com a letra E. Vamos começar pela Espanha, Dom Quixote de la Mancha. Acho que entre os espanhóis não vai haver nenhuma discordância, né? Já que para o mundo este é o melhor livro da literatura moderna. Quer dizer, ele é o protótipo de todo romance moderno. Na continuação, um livro para representar os Estados Unidos, O Grande Gatsby. Esse livro ele conseguiu captar a alma e a essência do povo norte-americano ali no começo do século XIX. Viu? O Azipungo, do equatoriano Jorge Casa. É um livro denúncia sobre as condições de vida. O Azipungo é uma propriedade rural e as condições de vida no Equador, né? Onde não houve a escravidão propriamente dos índios, mas o modo de vida, a forma como eles colocaram os descendentes indígenas para trabalhar, é muito análogo à escravidão, né? Muito sofrimento. Da Finlândia, entrando agora na letra F, né? Aliás, a França, nós temos o vermelho e o negro. Assim, há muitos outros escritores, né? Proust, sabe? Desse gabarito, talvez maior do que Ster, porém, para mim esse é o livro mais francês que existe, né? Você tem uma dificuldade de entrar na sua simbologia justamente pelo tanto que esse livro é francês. Para simbolizar a Finlândia, né? O nome do escritor é Frans-Emil Cilampa. Ultra difícil, né? O nome desse livro aqui, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel. E o nome desse livro é Santa Miséria, para simbolizar. Eu acho que os finlandeses também escolheriam esse, porque o Franz é até colocado nos símbolos postais deles, de tamanha importância desse escritor. Agora, a maior história de todos os tempos, segundo a crítica mundial, Odisseia, de Homero, para representar a Grécia, né? Aí, assim, se você lê o mínimo sobre o povo grego da antiguidade clássica, você sabe o tanto que esse livro representa o pensamento grego. Para Guatemala, Senhor Presidente. O mais interessante que eu achei desse livro foi que ele passou 10 anos para ser publicado, de tanto medo que o escritor tinha do ditador que ele descreve aqui nesse livro, certo? Assim, a gente fica muito curioso para ver o que ele fala. Agora, uma controvérsia, tinha que ter uma nessa lista, né? Papillon é um livro que vai representar a Guiana Francesa. Ele conta a história de uma prisão na Guiana Francesa, né? Escrita, ditada pelo próprio preso lá na Guiana Francesa. Só que esses escritores, eles são franceses, porque a Guiana Francesa é uma extensão do território francês. Mas eu escolhi ele para representar a Guiana Francesa, porque assim como a gente percebe, como somos vizinhos da Guiana Francesa, percebemos que ela não tem nenhuma grande expressão, quer dizer, a gente não escuta falar praticamente, né, da Guiana. Então a gente percebe assim que não há um escritor de dentro do local que a represente tanto, né? E eu considero que pela situação toda do livro, ele é um representante desse território. O Náufrago, agora que estamos na Holanda, com a letra H, o Náufrago, ele é um livro assim que fala sobre a existência humana e que absorve muito, né, do que é o ser humano erudito. É um livro bastante erudito, certo? Para representar a Hungria, esse livro é apaixonante, Os Meninos da Rua Paulo, né? Talvez a melhor história contada sobre a infância até hoje.
Não tem como você não se emocionar ao final desse livro. Eu achei melhor representar o povo húngaro por uma história infantil, né? Já que a Hungria é marcada por muita violência. Um clássico aqui para representar a Inglaterra, também vai ter pouca discussão sobre se o Bardot, que é assim que eles chamam William Shakespeare, se o Bardot pode representar, se o melhor livro dele pode representar os ingleses, né? Com certeza pode. Considerado um dos melhores da literatura universal, Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Para representar a Índia, o autor é desconhecido. As histórias das Mil e Uma Noites, né? Esses contos populares que encantaram o mundo inteiro, né? E mostraram um lado criativo do povo árabe, né? Que o mundo não conhecia. Então, os contos das Mil e Uma Noites vai representar a Índia. E fechando agora, na Irlanda, Ulisses, de James Joyce. Esse livro é quase impenetrável, né? É um desafio ler esse livro, inclusive existem roteiros de leitura. Muita coisa só foi descoberta nesse livro depois que inventaram a computação. É algo assim para letrado que é muito, muito interessado. Esse é o livro mais comentado e menos lido no mundo. Então, fechando para representar agora a Irlanda, ok? Ulisses, de James Joyce.